Então, pessoal, dando continuidade aos sistemas de filtragem, aqui eu estou apresentando para vocês uma tabela retirada da norma brasileira sobre filtragem, né? E fala da aplicação de diferentes filtros. Por exemplo, a norma brasileira, ela classifica os filtros em três categorias: os filtros de forma geral, né? Filtro G, que são os filtros grossos, filtros médios e os filtros finos. G, M, F. Então, quando a gente fala de filtros grossos, são filtros que têm eficiência para a filtragem de partículas acima de 10 microns, né? Então, normalmente esse tipo de filtro, eles são usados como pré-filtro. O que é um pré-filtro, né? Quando a gente, vamos supor, numa sala cirúrgica que usa filtro absoluto, normalmente se usa 3 leitos de filtragem: o filtro grosso, o filtro médio e o filtro absoluto. Então, esse primeiro filtro, o filtro grosso, ele é um pré-filtro, né? É um filtro utilizado para proteção dos outros leitos filtrantes, certo? Então, onde é usado esse tipo de filtro, os filtros grossos? Eles são usados para filtragem de insetos, de areia, de pólen, de esporos, de fungos, né? Que são partículas maiores que 10 micrômetros, né? Então, eles são usados como pré-filtro, como a gente falou. São usados também na exaustão, no sistema de exaustão de ar, usados para prevenir a contaminação das máquinas de ar-condicionado, né? Então, só por curiosidade, quando a gente fala da história do sistema de filtragem, o sistema de filtragem ele surgiu para proteção do equipamento da máquina de condicionamento de ar, né? Porém, ao longo do tempo, se percebeu que essa proteção também se dava no interior do ambiente, né? Então você tinha a garantia da proteção do sistema de ar-condicionado e também, essa garantia era atendida lá dentro do ambiente. Então o filtro hoje ele é mais, na grande maioria das aplicações, o objetivo é o ambiente em si, certo? Então aqui, exemplos de aplicação: sistemas de condicionamento de ar abaixo de 5 TR. Aqui eu tenho um exemplo de um filtro grosso, certo? Que eu acabei de retirar de um equipamento de condicionamento de ar, de um self-container, né? Então é um filtro muito utilizado nesse tipo de equipamento, né? E depois a gente tem os outros filtros, né? Filtros médios, né? Que eles conseguem filtrar partículas de 1 a 10 micrômetros, né? Então, esses filtros eles são utilizados aonde? Em sistema de distribuição de ar, em escritório, né? Então, são filtros que têm uma eficiência maior do que os filtros anteriores, que os filtros grossos. E depois nós temos os filtros finos, certo? Que são filtros que são usados como os filtros finais em sistemas de condicionamento de ar, né? E depois a gente tem os filtros absolutos, né? O que é um filtro absoluto? O filtro absoluto é um filtro que ele tem uma eficiência, ele consegue filtrar 99,97% de todas as partículas acima de 0,3 micron, né? Então são filtros super eficientes, porém eles têm que estar protegidos por 2 leitos filtrantes, né? Um filtro grosso, um filtro médio, para chegar no filtro absoluto. Porque senão, se ele for colocado diretamente no fluxo de ar contaminado, esse filtro ele vai se saturar, né? Muito rápido.
Aqui a gente tem um exemplo de um filtro. Aqui a gente tem um exemplo de um filtro absoluto, certo? Um filtro absoluto é muito utilizado, principalmente em salas limpas, salas de produção de equipamentos eletrônicos, salas de produção de medicamentos, né? Então, são ambientes que exigem um padrão de filtragem super eficiente, né? Então, o filtro absoluto ele é mais usado nesse tipo de ambiente. Porém, gente, eu gostaria de destacar um trabalho aqui, ó, que também é um trabalho antigo, mas que essas informações valem para os dias atuais, porque a gente ouve falar muito, vamos usar um filtro absoluto que a gente vai conseguir resolver todo o problema com relação à qualidade do ar. Não é bem assim, né? Porque como a gente falou, né? O filtro absoluto ele consegue filtrar 99,97%, né, das partículas acima de 0,3 micron. Porém, né, quando a gente fala de micro-organismos, esses micro-organismos que estão presentes no ambiente, esses micro-organismos eles estão aderidos a uma partícula, estão aderidos a uma gotícula. Então, o conjunto, o tamanho do micro-organismo mais a partícula é um tamanho grande, na qual, né, um filtro com uma eficiência menor do que um filtro absoluto pode reter essas partículas, né? Por exemplo, aqui, ó, esse autor, ele diz que 99,9% das bactérias elas podem ser removidas de um ambiente com filtro de eficiência de 90 a 95%. Isso é um fato real, porque, como eu falei para vocês, as bactérias elas estão em colônia, elas estão aderidas a alguma partícula, alguma gotícula, então o tamanho delas é um tamanho grande, na qual um filtro nessa faixa de eficiência vai conseguir remover. Não precisa a gente usar um filtro absoluto. Por exemplo, um outro exemplo, o coronavírus, né? As pesquisas estão mostrando que num ambiente, embora seja um vírus, que o tamanho é 0,03, né? Como eu falei para vocês, micro, né? Esse vírus ele está aderido a gotículas, né? Então, as pesquisas que a gente tem visto aí recentemente, eles falam que o coronavírus, ele está na faixa de tamanho entre 1 a 5 micron, né? Então não precisa a gente usar um filtro absoluto para a eliminação dessas partículas, né? Se a gente usar um filtro nessa faixa de eficiência, já vai ser o suficiente para que a gente possa proteger o ambiente, tá? Obrigado.